What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like you're never on enough. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in immersion, keep it moving like an engine. Pass the baton, back to the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Got a piece of this, a piece of mine, a piece of something. Keep it clean between the lines, my rhyme decline to break no spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Do not know who's one more. Fala pessoal, tudo bem? Álvaro Brizola do canal Megapixelers em mais um vídeo rapidão sem firulas para fazer um review desta câmera aqui, que é a Sony A7S III. Ela já está em meu poder desde o final de 2020 e eu a tenho utilizado com muita frequência, tanto numa esfera mais amadora, produzindo vídeos aqui para o canal, filmando a minha família, mas também numa esfera mais profissional, em parceria com uma produtora aqui da região. Com ela, por exemplo, eu filmei 2 casamentos, ela também foi utilizada para fazer um comercial para uma academia de ginástica e o vídeo que vocês viram agora no comecinho, que foi para o Jaguars, que é o time profissional de futebol americano aqui de Jacksonville. Então por isso eu me sinto preparado para compartilhar as minhas impressões com base nas minhas próprias experiências utilizando essa câmera e te contar tudo que ela tem de bom, porque tem um monte de coisa boa, mas também as coisas que eu não estou gostando tanto a respeito dessa câmera, para você que está pensando em comprá-la possa tomar uma decisão informada. Só que ao invés de fazer esse vídeo segurando a câmera na mão, eu vou inverter. Eu vou parar de gravar com a Blackmagic Pocket 4K, que está me gravando nesse momento, e vou passar a gravar com a câmera em si, para que você possa já desde o início conseguir avaliar a qualidade da imagem. Tá interessado? Vamos nessa! Ok pessoal, vamos então direto ao assunto. Nesse momento vocês estão vendo a imagem da Sony A7S III gravando a 4K 24 quadros por segundo, que é a mesma resolução e frame rate da Pocket 4K que estava me gravando anteriormente. Me diz aí nos comentários qual das duas imagens você acha que ficou melhor. Eu tenho aqui um roteirinho para garantir a objetividade do nosso vídeo e eu quero começar te contando que essa câmera pode ser comprada por qualquer pessoa, independente do nível de experiência. Você pode ser um amador que não entende nada de foto e vídeo e ainda assim não é crime e nem pecado comprar a Sony A7S III. Tendo dito isso, essa câmera foi desenhada para um público profissional. Eu digo isso porque ela custa $3.500, só o corpo, sem nenhuma lente, e eu acho que quem está disposto a investir essa quantidade de dinheiro só no corpo de uma câmera, provavelmente já possui lentes profissionais e tem a expectativa de fazer um retorno sobre esse investimento. Também digo isso porque os recursos tecnológicos que são tão impressionantes nessa câmera são até complicados de serem explicados para um público que está começando. São recursos tecnológicos que apelam para profissionais que entendem o poder que eles entregam e que possuem um computador adequado para realmente desfrutar deste poder. Eu estou falando então de profissionais que querem uma câmera pequena, leve, confortável, discreta, resistente à água, resistente ao pó, com uma telinha flip e com um sensor full frame, que é bem impressionante, e que são características de câmeras fotográficas, mas querem tudo isso numa câmera para fazer vídeos. Porque não se enganem, a Sony A7S III, que tem essa carinha de máquina fotográfica, é uma câmera para fazer vídeos, que também faz fotos. E faz fotos muito boas. Mas, se você está pensando em comprar uma câmera para fazer fotos por $3.500, você consegue comprar câmeras que vão te entregar mais recursos do que essa. Esta é uma câmera para quem está querendo gravar vídeos. Então deixa eu começar te falando aqui quais são as 5 coisas que mais me impressionaram ao utilizar essa câmera. Primeiro, não podia ser diferente, é a performance em baixa luz. Gente, essa câmera chega a ISO 409.000 e eu acho que, realisticamente falando, você pode tranquilamente usar até ISO 51.200, que a quantidade de ruído digital introduzida é perfeitamente aceitável em qualquer situação profissional que você tiver exposto. A outra coisa é que quando você está em modos dessaturados, e eu não sabia disso antes de comprar a câmera, descobri só depois que eu comprei a câmera, porque só funciona quando você está em S-Log 2, S-Log 3 ou está no Picture Profile 11, que é aquele que você obtém quando você faz o último update de firmware para ganhar o S-Cinetone. Funciona nesse também, mas só nesses 3. Quando você muda de ISO 10.000
e vai para ISO 12800, a câmera limpa, parece que ela engata um segundo circuito e aí você tem a oportunidade de usar um ISO tão alto, que é o 12800, com uma imagem quase sem nenhum ruído. E isso é muito legal. A segunda coisa que me impressionou nessa câmera é o alcance dinâmico, que é a habilidade da câmera conseguir enxergar os detalhes das partes mais claras e também das partes mais escuras em ambientes de alto contraste, para que você, por exemplo, não deixe o céu ficar estourado, para que não fique um brilho feio na testa de uma pessoa. E essa câmera entrega 15 stops de alcance dinâmico. Pensa na Blackmagic Pocket 4K, me entrega respeitosos 13 stops de range dinâmico ou de alcance dinâmico. A Canon 90D, que todo mundo sabe que é minha queridinha, estava me fazendo um segundo ângulo agora há pouco, me entrega 11 stops de range dinâmico. E, gente, isso é uma das características mais importantes para quem está querendo fazer vídeo, é uma das coisas que realmente separam as câmeras de cinema das demais câmeras. Mas pensa, a Canon C300 Mark III, recém-anunciada, que tem aquele sensor novo, que é o sensor de Dual Gain Output, ela entrega 16 stops de range dinâmico. A Red Komodo entrega 16 stops de alcance dinâmico. Então ter 15 stops numa câmera que custa um terço do preço, que é um terço do tamanho, que é resistente à água, que tem sensor full frame, realmente é impressionante e eu gostei muito dessa característica. Terceira coisa que me impressionou é a qualidade do arquivo, porque essa câmera grava em 10 bits 422 e com um bitrate que acompanha o frame rate. Deixa eu te explicar isso. Quando você está utilizando uma câmera fotográfica que também faz vídeo, ela tem um bitrate, que é a quantidade de megabits por segundo, fixa. Se você está gravando a 4K 24 quadros por segundo, talvez seja 100 megabits por segundo. Se você muda de 4K 24 para 4K 30, ela mantém 100 megabits por segundo. Ou seja, para você conseguir mais frame rate, você sacrifica em compressão e perde qualidade de imagem. No caso da Sony A7S III, tal como você esperaria de uma câmera para vídeos, a quantidade de bitrate acompanha a sua quantidade de frame rates, para que você não sacrifique a qualidade do vídeo para conseguir fazer câmera lenta, e isso é bem legal. Uma outra coisa ainda com relação à qualidade do arquivo é que ela possui uma saída que, se você conectar num gravador externo, como por exemplo o Atomos Ninja 5, vai te permitir gravar em ProRes RAW em até 4K 60 quadros por segundo. A Atomos anunciou essa semana um novo monitor da família Atomos Ninja 5, é o Atomos Ninja 5 Plus, e aí com esse monitor você vai conseguir fazer ProRes 4K 120 quadros por segundo em RAW, o que realmente é bem impressionante para conseguir fazer numa câmera como essa. Então a qualidade do arquivo realmente me impressionou muito. A próxima coisa, a quarta coisa que eu gostei bastante dessa câmera são as resoluções e frame rates que eu tenho como opção. Essa é uma câmera que primeiro me dá a oportunidade de escolher se eu vou gravar realmente em 10 bits 422 ou se eu vou gravar em 8 bits 420. Ela me dá essa oportunidade de escolher, caso eu queira. E ela me grava um 4K maravilhoso. Ela não faz 8K, não faz 6K, mas é o 4K, porque ela vem um 4K de um sensor de 12 megapixels. Os pixels são muito maiores e a câmera não tem que ficar fazendo line skipping ou pixel binning, o que vai me dar uma imagem muito mais crisp, muito mais nítida, uma imagem muito mais limpa, porque ela não está tendo que fazer nenhum shenanigan para conseguir chegar de um sensor de mais resolução para um vídeo em 4K. E ela me deixa fazer 4K a 120 quadros por segundo, tem um pouquinho de crop, são 10% de crop, quase imperceptível, mas tem um pouquinho de crop, mas ainda assim, são 4K 120 quadros por segundo. E aí, sem crop, ela também faz 4K 60, 30 e 24 quadros por segundo, sem limite de gravação, então ela não tem aquele 30 minutos que normalmente câmeras fotográficas que fazem vídeo te impõem, não faria sentido, porque essa é uma câmera para vídeo, e ela também não superaquece, que é algo que você também esperaria de uma câmera desenhada para se fazer vídeos. E mesmo em 4K 120 quadros por segundo, ela grava áudio, que é uma coisa que nem câmeras de cinema são capazes de fazer mesmo nos dias atuais. Então, realmente isso é impressionante. Em 1080p, ela também grava a 240 quadros por segundo, para que você faça câmera lenta de até 10% da velocidade original. Mas aí é sem áudio. 1080p 240 realmente não tem áudio. Mas, gente, muito legal essas minhas opções de resolução que eu tenho aqui. A quinta coisa que eu quero mencionar para vocês é meio que um aglomerado aqui, que eu chamei de versatilidade da câmera.
Então, não vou repetir que ela tem uma telinha flip, que tem saída para fone de ouvido, que tem uma conexão de HDMI de tamanho normal, ao invés de ser uma mini ou uma micro, que são coisas muito legais. Mas eu estou me referindo ao fato de que ela tem um sistema de autofoco maravilhoso. Aquele autofoco que vai cravar o foco no olho da pessoa e vai ficar perfeitamente parado lá no olho da pessoa, não importa como a pessoa se mexa. O que é bem legal para quando você estiver utilizando uma lente muito aberta, f1.4, f1.8, porque você quer realmente que o foco fique no olho da pessoa. E também funciona em olho de animais, que para algumas aplicações pode ser algo bem útil. A outra coisa que me faz incluir aqui a lista de versatilidade é o fato de que ela tem IBIS. O sensor dela é estabilizado, o sensor dela não é fixo. Ela tem aquilo que a gente chama de In-Body Image Stabilization, que ajuda bastante. Nunca vai substituir um gimbal, mas ajuda bastante. E essa estabilização mecânica pode ser combinada com uma estabilização digital que a câmera tem. Aí ela dá mais uma cropadinha quando você ativa a estabilização digital, não é nada muito significativo, mas tem uma cropadinha. Mas agora você tem o sensor estabilizado que está sendo combinado com a estabilização digital da câmera. Tem uma lente que é estabilizada, você pode também combinar a estabilização da lente. Na hora que você estiver gravando com a câmera na mão, é quase como se você estivesse fazendo um tripé humano, né? A câmera não vai tremer. Claro que se você andar vai registrar um pouco, mas se você ficar paradinho com essas 3 estabilizações combinadas, você vai ter um resultado excelente. Ou você pode não ativar nenhuma dessas 3, e aí então utilizar um software da Sony, que é gratuito para quem comprou essa câmera. Aliás, eu não sei se é gratuito para todo mundo, mas pelo menos eu não paguei por esse software, que é o Catalyst. E aí a câmera é quase como se ela tivesse um giroscópio dentro dela. E eu aposto que giroscópio não é a palavra correta, mas ela tem alguma coisa dentro dela que registra, enquanto você está gravando um vídeo, a posição da câmera. E aí quando você joga esse vídeo todo tremido no Catalyst Browser, a câmera se estabiliza de uma forma muito melhor do que aquilo que o Warp Stabilizer do Premiere Pro seria capaz de fazer, por exemplo. Então, mais uma vez, não substitui um gimbal, mas é uma estabilização muito boa. A outra coisa também que eu gostei é o fato de que ela tem 2 entradas para cartão de memória. Não porque eu sou o tipo de pessoa que quer gravar nos 2 cartões ao mesmo tempo para ter um de backup, porque eu não faço isso. E também não porque eu quero que quando um termine, ela já automaticamente engate no segundo, porque eu também não faço isso. Mas pelo fato de que eu posso gravar o vídeo em resolução alta no primeiro cartão e posso fazer um proxy, gravar um vídeo idêntico, porém com uma resolução extremamente inferior no segundo cartão, para que eu tenha muito mais flexibilidade na hora de editar os meus vídeos sem comprometer a qualidade final do produto. E isso, para mim, só isso já justifica ter 2 entradas para cartão de memória. E por fim, na parte de versatilidade, se eu quiser gravar um vídeo mais simples, onde eu não quero ter muito trabalho para fazer correção de cor, depois que você faz o último update de firmware, onde você tem o Picture Profile 11 ou o S-Cinetone, você tem um Picture Profile onde os tons de pele são relacionados ou são equivalentes aos tons de pele que você consegue na linha mais profissional de câmeras de cinema da Sony, que é o chamado S-Cinetone. Neste momento estou gravando o vídeo em S-Log3, porque esse é o que me dá o maior alcance dinâmico. É assim que fica a imagem quando você está gravando em S-Log3, aí eu aplico um LUT, faço algumas correções e a imagem fica do jeito que vocês estavam vendo até agora. Mas o que eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, porque eu vou começar a falar agora o lado que não é tão positivo dessa câmera, só que eu vou tirar do S-Log3 e vou colocar no S-Cinetone para que você possa ver a diferença. Então, me dá um minuto. Ok, pessoal, estamos de volta. Eu sei que foi só um piscar de olhos, mas eu mudei 2 coisas. Primeiro, eu saí de PP8, que é o S-Log3, e fui para PP11, que é o S-Cinetone, que é um Picture Profile que você só tem acesso depois que fizer o último update de firmware que a Sony liberou gratuitamente para quem tem a Sony A7S III. E me diz aí nos comentários, porque esta imagem aqui não tem nenhum tratamento de cor, não tem nenhuma correção de cor. É assim que saiu da câmera, exatamente dessa forma que vocês estão vendo com o S-Cinetone. A segunda coisa que eu mudei foi reduzir a minha iluminação, porque como eu estava usando em S-Log3, eu preciso superexpor a minha imagem, eu preciso deixar a imagem um pouquinho mais clara para eu conseguir reduzir posteriormente na edição para que as minhas sombras fiquem mais limpas. E se eu tivesse deixado o mesmo nível de iluminação
que estava em S-Log3, a imagem ficaria estourada. Então eu reduzi um pouquinho a minha luz, porque eu não ia precisar ter que fazer esse recurso na hora de corrigir as cores, tá bom? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre as partes que não são tão positivas a respeito da Sony A7S III. E a primeira delas não é uma crítica à câmera, porque seria impossível resolver essa situação, né? É o fato de que quando você utiliza lentes de sensor cropado nela, você só consegue gravar em 1080p. E uma das grandes vantagens de você comprar câmeras da Sony de sensor full frame é que, sem a necessidade de nenhum adaptador, você pode continuar utilizando as suas lentes de sensor cropado, porque as mirrorless full frames da Sony são inteligentes o suficiente para saber que a lente é uma lente de sensor cropado e passar a utilizar só a parte central do sensor. Só que na maioria das outras câmeras, você consegue continuar gravando em 4K, com uma lente de sensor cropado numa câmera de sensor full frame. Porque tem tantos pixels lá na câmera que mesmo que você passe a utilizar apenas a parte central do sensor, ainda tem pixel suficiente para que a gravação continue sendo em 4K. Como a Sony A7S III tem um sensor de 12 megapixels, que é uma boa coisa, não é uma reclamação. Quando você coloca uma lente de sensor cropado e passa a utilizar a parte central do sensor apenas, não sobraram pixels suficientes para que a imagem ainda assim seja 4K. E por consequência você pode fazer no máximo em 1080p. Então, não estou dizendo que isso é um defeito da câmera, não teria como eles fazerem diferente, mas é importante que você saiba caso você esteja considerando essa câmera. A outra coisa que eu tenho que te dizer é que a telinha flip dela é muito ruim. Ela é ruim em termos de resolução, ela é ruim em termos de tamanho e ela é ruim em termos de brilho. Num dia muito ensolarado, eu não consigo enxergar direitinho o que está sendo mostrado nela, e sim eu mexi naquela configuração para que ela fique o máximo de brilho possível para configurações ensolaradas. A tela da minha Canon 90D é muito melhor do que a tela da Sony A7S III e são câmeras que nem se comparam. Então eu acho que a Sony tentou economizar aí e ficou perceptível. O que vai fazer você, se estiver querendo fazer um trabalho sério e quiser garantir que vai estar tudo bem exposto, tudo bem em foco, ter que investir em um monitor externo. Aqui, por exemplo, vocês não conseguem ver, mas tem o Atomos Shinobi ou mesmo o Atomos Ninja 5 para você poder até desfrutar da gravação externa em um RAW. Mas aí já são mais $600 de investimento para compensar a deficiência de que a telinha realmente não é muito boa. Enfim, é uma crítica que eu tenho aqui. A outra coisa é que os preamps de áudio, quando você liga um microfone de 3.5mm nessa câmera, são muito ruins. Primeiro, ele não consegue baixar o suficiente para que os meus microfones não fiquem estourando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abaixar no microfone, que não dá ajustes finos. E aí, por consequência, eu tenho que deixar os preamps da câmera mais altos do que eu gostaria, porque eu não consigo abaixar o suficiente para desfrutar o máximo do meu microfone. A ponto de que eu gravo sempre externamente por não gostar da qualidade do áudio que eu tenho com essa câmera quando eu ligo o meu Rode VideoMic Pro Plus na minha conexão P2 dela, na minha conexão TRS dela. Então eu acho que os preamps de câmeras DSLR já nunca foram muito maravilhosos, mas o da Sony A7S III é um dos piores que eu já vivenciei. Uma coisa que você precisa saber é que na sapata do flash da câmera, essa câmera possui conexões eletrônicas. Você pode comprar um módulo que serve para você conectar microfones profissionais na Sony A7S III, microfones que exigem Phantom Power, microfones que precisam de cabo XLR. E aí você conecta na sapata e pode colocar o microfone lá, e aí provavelmente você vai ter uma ótima qualidade de áudio. Mas são mais $600, caso você queira resolver esse problema. Então eu não estou dizendo que não dá para aproveitar, que não é útil o áudio que você grava com um microfone através da conexão de 3.5mm, mas deixa muito a desejar. O áudio da minha Canon 90D fica melhor do que o áudio da Sony A7S III quando eu utilizo o mesmo microfone. Então é a minha próxima reclamação aí. A outra reclamação que eu tenho é que a construção da câmera em si não é boa. Não estou falando da câmera inteira, porque as câmeras da Sony em geral são robustas, mas a telinha flip, além das reclamações que eu já falei, parece que vai quebrar só de olhar para ela. Eu tenho muito medo dessa telinha ficar mole. Já vi outros youtubers aí falando, inclusive, que a telinha quebrou. Tiveram que mandar pro reparo. É uma telinha bem frágil, bem mole, ela não é rígida o suficiente, pelo menos não para o meu gosto. Também a conexão, a saída de HDMI
é bem frágil. Em alguns dias de uso, ela já começou a ficar mole. Eu tô com essa câmera há menos de 5 meses e ela já quebrou. Ela não funciona mais. Para minha sorte, ela está na garantia, a Sony vai reparar. Mas o meu medo é que depois do reparo, quanto tempo vai demorar para ela quebrar de novo? Então tem que tomar muito cuidado, tem que colocar uma gaiolinha, tem que colocar uns grampinhos para garantir que a conexão de HDMI não vai ficar mexendo, porque é muito frágil. A Pocket 4K, que eu tenho há mais de anos e também tem uma saída de HDMI do mesmo tamanho, nunca tive nenhum problema com ela, e essa daqui em 4, 5 meses de uso já quebrou. Então a qualidade da construção da câmera, pelo menos nesses 2 pontos, também deixaram bastante a desejar. No final das contas, ela tem a minha recomendação? Com certeza. Eu acho que os pontos positivos que eu mencionei sobre ela superam em muito os pontos negativos que eu acabei de descrever. Mas mesmo nos pontos positivos tem alguns detalhes que era importante que vocês entendessem. E era isso aí que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, me deixa um comentário, me deixa um like. Não se esquece de se inscrever no canal. Não esquece de conferir os links na descrição aqui do vídeo para ver os nossos cursos, para que você também possa ver os nossos anúncios. Mas é isso aí por hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima. Fui.